noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração e socorro. Para iniciarmos nossa tarefa de hoje, oremos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Jesus esteja conosco. No início da nossa tarefa de hoje, queremos lembrar a todos que na próxima sexta-feira, na parte da tarde, haverá a equipe do DAPSE que estará aqui arrecadando mantimentos para distribuição às famílias assistidas. São 35 famílias que estão passando por sérias dificuldades no momento e estão sendo assistidas pela equipe do Recanto de Luz. Nós precisamos de gêneros: arroz, feijão, açúcar, macarrão, sabonete, fraldas, café. Se puderem trazer aquilo que não vá pesar no bolso de cada qual, porque nós temos pessoas que não têm para comer, fruto dessa pandemia. 35 famílias, cerca de 100 pessoas, entre adultos e crianças. Então, a equipe do DAPSA, chefiada pela nossa companheira Andréia, estará aqui sexta-feira à tarde, na próxima sexta-feira à tarde, arrecadando mantimentos para montar as bolsas para distribuição às famílias assistidas. Posto isso, vamos ao nosso trabalho de hoje. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Este capítulo 22 é um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem tão somente 5 itens, mas é um capítulo que trata do casamento e do divórcio, mas que teria argumentos e colocações que nos levariam a discutir a noite inteira, por assim dizer. De tantas dúvidas que suscitam, de tantos ensinamentos que têm que ser tomados. Então, vamos rapidamente, nesse tempo que temos, discorrer um pouco sobre casamento e divórcio. Na antiguidade, os homens eram casados por acordo de famílias. O pai da moça propunha o casamento e exigia a cobrança de um dote, que podia ser em animais, em propriedades, em dinheiro vivo, para que isso acontecesse. Mas o que é importante que nós, nos dias de hoje, devemos levar em conta muito detalhadamente
é que, naquela época, a mulher era tratada ou era considerada um objeto descartável. E que o homem recebia em matrimônio, mas que, se tivesse com defeito ou se apresentasse algum defeito, ela poderia ser devolvida. Assim como nos dias de hoje, as pessoas vão ao shopping center, ali no Pardagem ou no Praça, e compram um bem qualquer, uma roupa, um objeto de decoração, e quando chegam com esse objeto, com essa compra em casa, se ela tem um defeito, levam lá na loja e trocam por uma nova. Então, o casamento era tratado assim. E por muitos anos ele foi tratado assim. Tendo a mulher como um objeto descartável. E se esse descarte da mulher fosse motivado por alguma coisa dita vergonhosa, ela poderia ser apedrejada em praça pública pelos populares. Ora, estando constando nas Sagradas Escrituras da Bíblia, que dizia que o homem se juntaria a uma mulher e seriam dois em uma só carne. E aquilo que ele, Deus, juntasse, o homem não teria como separar. Aí estamos considerando quando o objeto adquirido era perfeito, não tinha defeito nenhum. E o casamento era feito por amor. A atração sentimental que levava o homem a querer se juntar com uma mulher em matrimônio. Nesses casos, então, se dizia que o casamento era promovido por Deus. E aí não existia a possibilidade ou a necessidade do divórcio. E eles viviam felizes por muito tempo. Mas, com o passar dos anos, com a evolução das criaturas na Terra, as necessidades e as aplicações foram mudando. Então se criou uma lei civil, já no tempo de Roma, foi criada uma lei civil que regulava essa relação. Então já existia uma lei pública que regulava isso. Quem casa e quem tem o direito de separar. Então aí foi instituído o primeiro divórcio. E prevaleceu por anos e anos. E durante todo esse tempo. Quando eu digo anos e anos, é preciso se fazer esse esclarecimento aqui. Isso aí ficou vigente até uns 50, 60 anos atrás, quando aqui no Brasil, por exemplo, porque tudo isso é regulado dentro das leis de cada nação, de cada país. E não existe um país sequer no mundo que tenha legislação igual ao seu vizinho, ou que não é tão vizinho. Cada qual tem a sua própria legislação. Aqui no Brasil, até uns 50, 60 anos atrás, a mulher que se separasse do marido era chamada desquitada. E a mulher desquitada, ela era segregada até por outras mulheres. E quando comentavam, a boca pequena, uma com a outra, diziam, olha, ali vem a fulana. Oh, mas é desquitada. Então, a mulher desquitada não tinha acesso à sociedade, não tinha acesso à própria igreja, que era desquitada, ainda sendo tratada com preconceito, ainda sendo tratada. Felizmente, com o passar dos anos, esse preconceito foi arrefecendo e as leis se tornaram mais brandas e mais gerais, e isso foi terminando. E hoje nós temos a instituição do divórcio.
que já era preconizado por Jesus. Então, Jesus, em outras palavras, nos ensinava que não vamos separar alguma coisa, nós vamos concretizar aquilo que já está feito. Porque aquelas criaturas que haviam se casado sem a presença do amor, por acordos comerciais ou familiares, eles não tinham uma vida boa, regrada, harmônica, equilibrada, não existia compreensão entre o casal, eles já estavam verdadeiramente separados. Então, o divórcio só instituía a separação nupcial daquilo que já estava separado. Por muitos anos, os casais viveram assim, muitos casais viveram assim. E as mulheres se mantendo silenciosas e submissas. Depois, e aí entra o espiritismo no jogo. Depois, o casamento teve uma aplicação mais abrangente. Ele não passou a ser somente entre homens e mulheres. Nós temos criaturas do mesmo sexo, hoje em dia, que fazem a opção por se casar. Porque se amam, porque querem viver juntos. Mas esta opção destas pessoas levava a ganâncias de familiares que ficavam de olho, por assim dizer, no patrimônio dos dois. Então, não queriam uma regulamentação para poderem, na morte de um, abocanharem o patrimônio restante. Isso aí também está sendo corrigido lentamente. Então, a instituição do divórcio, que é, então, uma lei humana e que muda de um país para outro, né, foi se aperfeiçoando. E hoje em dia, felizmente, nós já temos um entendimento mais claro. Mas aí, algumas pessoas poderão cogitar, mas na Bíblia está escrito lá que o casamento é entre um homem e uma mulher, criaturas de sexos diferentes. Mas no Espiritismo, nós temos que levar em conta a questão número 200 do Livro dos Espíritos, onde foi perguntado: os espíritos têm sexo? E a espiritualidade superior respondeu: não como o entendeis. Portanto, nós, criaturas encarnadas, segundo a visão espírita, não somos habilitados a julgar esse tipo de coisa. Então, não devemos, podemos, mas não devemos ser opositores ao casamento entre criaturas do mesmo sexo físico, material, porque nos referimos à união de espíritos. Espíritos não têm o sexo como nós não entendemos ainda. Isso nos leva a uma evolução, por assim dizer, onde, através da lei civil, pode-se regular os interesses dos participantes do casamento. Pode-se proteger os interesses dos participantes do casamento, a fim de que não haja perdas patrimoniais. Então, se instituir uma lei física, uma lei dos homens, não a lei de Deus. A lei de Deus continua a mesma lá do início, porque a lei de Deus é imutável, é a mesma que regula o casamento. Mas as leis materiais foram mudando e evoluindo, por assim dizer, para criar proteção aos interesses dos participantes do casamento. Isso aí foi muito bom, porque ficou mais difícil se apoderar do patrimônio de criaturas que vivem juntas e que, por um motivo de morte, por exemplo, se separam. E aí os familiares querem fazer parte, assumir o patrimônio.
Isso aí tudo está regulado numa lei civil, que muda constantemente e que muda também de acordo com a nação onde ela é aplicada. Aqui no Brasil, nós temos esse tipo de situação. O divórcio foi instituído e as criaturas a qualquer tempo poderão se separar. E ainda diríamos, com o aval de Jesus. E ele previu que quando as criaturas já não têm mais como conciliar uma vida harmônica e equilibrada, é melhor que se separem. Mas aí, na lei antiga, dizia assim, que o homem poderia devolver a mulher, porque ela estava com defeito. Mas ele não poderia casar mais. E a mulher também não. Então ficava uma situação muito difícil, principalmente para a mulher. Que não teria mais direitos nenhum. Passaria a viver na penúria de esmolas. Essa situação é muito bem descrita na Bíblia, num livro chamado O Livro de Ruth. O Livro de Ruth, que era uma mulher bem inteligente que soube gerenciar essa situação da falta do marido. Seria bem conveniente que nós pudéssemos ler atentamente o Livro de Ruth, na Bíblia, para que nós pudéssemos compreender, na atualidade que vivemos, as posições adotadas pelas leis humanas em relação à proteção ao casamento e à proteção ao divórcio, o direito de divórcio que cada qual pode ter e poderá exercê-lo no momento que assim o desejar. Vai mais longe ainda. Essa lei, quando ela especifica que o caso em que o repúdio pode ter lugar do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. O que quer dizer? Se o casamento foi feito nas bases do amor e da compreensão, portanto, diríamos, abençoado por Deus, não existe essa problemática do adultério. Ele proíbe, na verdade, que todo homem esposar uma mulher que foi repudiada. E o caráter dos homens também é ligado a isso. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. A lapidação é o ato de punir a mulher. Notem que é sempre a mulher. É sempre a mulher. A mulher seria apedrejada em via pública. Tem aquele episódio que Jesus encontra a mulher em vias de ser apedrejada em praça pública e ele é solicitada a intervenção dele e ele fala aquela célebre palavra, aquela célebre frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque sempre a mulher era a parte prejudicada. A evolução do divórcio, então, hoje, é que a mulher não é sempre a parte a ser prejudicada. Vai se discutir as razões e ver as vantagens ou desvantagens que cada componente do casal vai ter. Se admite hoje também, está regulado na lei civil, o casamento entre criaturas do mesmo sexo. E o Espiritismo não se posiciona contra, porque nós entendemos que o sexo dos espíritos não é tal como nós preconizamos.
Então, para os espíritos, não existe menino, menina. É uma outra classificação. Então, o espiritismo não se acha competente para intervir nessa parte. Então, todas as criaturas que se casam por amor são bem vistas e bem-vindas no meio espírita. Não existe penalidade para esse tipo de coisas modernamente. Graças a Deus, que está se evoluindo com isso. As criaturas podem se casar. Existem ainda casamentos por interesse? É claro que existem. Nós estamos vendo todos os dias. Existe uma irresponsabilidade por parte dos mais jovens, dos mais modernos, que fazem ajuntamentos de casais por mero motivo de atração sexual e não por motivos de amor e compreensão. Existe. Mas nós não somos perfeitos e vivemos num mundo ainda de expiação e provas. Então temos que aprender a conviver com tudo isso aí. Aceitar e procurar aperfeiçoar esse tipo de coisa para evoluirmos um pouco mais. Assim sendo, o espiritismo é contra o divórcio? Não. O espiritismo aceita o livre-arbítrio de todas as pessoas. De todas as pessoas que queiram viver suas vidas. E podem, no caso de afastamento, de separação, podem reconduzir as suas vidas para um novo relacionamento, podem e devem. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio nos coloca numa situação, muitas vezes, de cometermos falhas de escolha, vamos dizer assim. E casamos mal, porque escolhemos mal, pelo nosso livre-arbítrio. Então, temos o direito de desfazer essa união e temos o direito sagrado também de refazer a união com uma outra criatura para podermos viver felizes e cumprir o primeiro objetivo do casamento, que, na verdade, o casamento existe para que sejam gerados filhos, para perpetuar a espécie. E todos nós devemos ter direitos iguais a isso. Então, aquele que, por motivos que não vamos analisar aqui, teve que se separar, teve que se divorciar do seu parceiro, da sua parceria, ele tem o direito de refazer tudo isso aí de novo. Fica um pouco difícil até a gente ser tão sucinto nessa coisa que nos gera tantas dúvidas. Eu imagino que agora, em cada casa que estejam sintonizadas na nossa fala, possa ter surgindo uma dúvida. Mas se aconteceu isso, se aconteceu aquilo. Porque o capítulo do Evangelho é curto, mas a polêmica é muito grande e não é um assunto resolvido definitivamente ainda. Então, assim, vamos viver de acordo com os preceitos e procurar casar-nos pela vontade natural, pela lei natural, fazendo que sejamos dois em um só corpo. E que aquilo que Deus juntou, o homem não separe. Esse é o ideal. Mas se não for acontecendo assim, nós temos o direito à separação, ao divórcio e à reconstrução de nossas vidas. Jesus, nosso Mestre, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, possa nos abençoar, possa nos receber em seu meio e nos mostrar seguramente qual é o melhor caminho. Muita paz a todos nós e não esqueçam, sexta-feira que vem, nós temos 35 famílias sendo alimentadas pelo Recanto de Deus. Tragam sua contribuição, aqueles que puderem, aqueles que têm a felicidade de não terem perdido o salário, de não terem tido reduzido os seus salários, e que possam cooperar com esses que estão passando por dificuldades agora, chefes de família, mães de famílias, que estão aguentando
com sacrifício, a manutenção dos seus entes queridos. Que Jesus nos ampare e muita paz a todos nós.